Vamos aguardar o pessoal para nossa aula aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Maria. Tudo bem? Espera mais um minutinho, pessoal. Tranquilo. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, aí coloca aí no chat, então, tá, Maria Vitória? Deixa eu ir abrindo aqui o nosso arquivo de hoje. Deixa eu abrir primeiro o plano de ensino. Hoje, então, 17, né? Hoje a gente, então, veria aqui algumas adaptações para a vida na água e vamos falar de origem das maxilas e nadadeiras pares. Portanto, hoje vamos falar ainda de vertebrados agnatas, tá? Gnatos tomados, tá? Então, que tem as maxilas, as mandíbulas, tá? Juntamente, nós já vamos falar também essa origem, né? E a formação das maxilas e das nadadeiras pares, e vamos falar, então, sobre esses animais aí como que foi que apareceram, portanto, essas maxilas, tá? É, Aí amanhã, quando for a aula prática, né, que é classificar vertebrados, que eu precisava de vocês estarem presentes para a gente desenvolver essa atividade, né, e não vai ser possível, então vou falar um pouco sobre geografia e ecologia da era paleozoica, tá? E continuar falando aí depois desses vertebrados aquáticos e quais então eram essas adaptações para a vida na água. E aí a gente vai empurrando um pouquinho essas aulas práticas, né? Como a gente vai fazendo, a gente vai empurrando um pouquinho essas aulas práticas para quando nesse momento a gente voltar e a gente poder fazer então lá dentro do laboratório, tá? Somente se por acaso não voltarmos a partir de 1º de abril, aí então eu faço um mix aí de gravação dessas aulas práticas para deixar então colocadas para vocês na plataforma, ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Então vamos dar uma voltadinha então e vamos. Oi! Olá, senhor Carlos!
Bem-vindo! Primeiro aparecimento do Ô, Carlos. louco, professora. Trabalhando demais. Ah, né? Tá Imagino, trabalhando aí, não tava tendo como entrar. entendi. Não, a gente já sabe mesmo, né? Isso Agora é normal. agora tô de férias agora dá para assistir as aulas tranquilo. Opa! Aí, descansar um pouco, né? Também, né? Você trabalha num horário bem assim, complicado, né? É, mas vai voltar pro dia. Entendi. Ai, que bom, Bom, né? né? Mas eu Então, tô. O do é estágio, né? Que tô lá no bosque agora. ah, tá. Consegui Aham. um estágio lá. Conseguiu daquela vez lá que você estava Consegui, falando? consegui. Opa, aí Tô... sim. Fez um mês agora. Amanhã faz um mês que eu tô lá. Olha só, tá gostando? Ah, é bacana, é o que eu quero, né? Que legal, Tá no meio que dos, legal. tá no meio Ai, dos bichos lá, é o que eu quero. ai, fiquei muito feliz, então. Deixa eu ver, eu acho que não está bloqueado por aqui, viu, Maria Vitória? Mas beleza. Se você tiver dúvida, manda aí pelo chat aí. Se eu não ver e alguém ver o chat da Maria, por favor, me avisa aí que a gente para e explica, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa aula que a gente vai fazer hoje, então. Vamos dar continuidade aqui. O Carlos, eu não sei se teve oportunidade de ir já dando uma olhadinha nas nossas aulas que a gente tem lá, né? Mas que a gente vai continuar falando, então, desses vertebrados, né? Agora, que possuem, então, a maxila, né? A mandíbula aí, que são chamados de gnatostomato, tá? Então, a gente sabe que a gente começou a falar dos cordados, né? Então, dos animais cordados que possuíam, então, a notocorda e outras características que a gente já falou, que o que é que determina esse grupo de animais cordados, que era a presença da notocorda, cauda pós-anal, endóstilo, o cordão nervoso dorsal, né? Então, a gente já falou um monte de características que, então, agrega muitos animais dentro desse grupo de cordata, né? Mas que daí, dentro de cordata, a gente tem um grupo enorme que a gente tem que ir separando aos poucos, né? Falamos dos hemicordatas, né? Falamos dos protocordatas e depois entramos falando sobre os eucordata, isso é, os que realmente apresentam a notocorda, né? E que a maioria das vezes essa notocorda ela é permanente, então, ela aparece no estágio embrionário e ela acaba permanecendo, então, nesses animais, né? Então, o filo eucordata, né, os verdadeiros cordatas que a gente fala, então, normalmente vão apresentar esse esqueleto axial, né, que é o quê? Esse esqueleto axial é o que compõe ali o esqueleto entre cabeça, pescoço e tronco, tá? Miômeros no tronco e na cauda, isso é, são fibras, né? São fibras musculares que vieram a melhorar a locomoção desse animal, né? E quando a gente fala principalmente também em peixe, né? Esses miômeros foi de grande, assim, uma inovação bastante boa e importante, né, para a locomoção desses animais, né, para uma melhor locomoção desses animais. Encéfalo também diferenciado, né, que a gente vai ver ao longo do tempo dentro de todos esses cordados aí, né, e desses eucordados, que agora nós vamos seguir em frente falando, que vai haver mudanças, então, também no encéfalo, né? A gente chama também grupo de craniata, quando aparece a estrutura, então, do crânio, né? Essa estrutura toda do crânio que nós acabamos também dentro de eucordata, a gente então separa esses animais em craniata. Craniata todos que vão então apresentar esse crânio protegendo o encéfalo, tá? Então, sendo que nós temos
cordados, né? Antes de eucordata, que não possuem esse crânio. Por isso que a gente costuma chamar, então, também vertebrados, né? De craniata. Mas isso aqui é uma categoria acima de vertebrado, tá? Então, o encéfalo dentro de, né, vai se apresentar tripartido, principalmente dentro de peixes, quando a gente vai olhar, tá? E vão apresentar, lógico, esses animais, órgãos sensoriais muito mais especializados, porque nós temos aí esses animais sofrendo evolução ao longo do tempo e cada um se especializando mais, né? E vertebrado, a gente fala especificamente aquele grupo que vai ter formação de osso na derme, então, né? Vai ter presença de vértebras. Ah, então quer dizer que craniata não tem vértebras? Alguns vão ter vértebras sim, tá? Mas quando a gente olha, principalmente antes de craniata, né, também, os protocordados lá, o anfioxo, eles não possuem essa estrutura de crânio e muito menos a vértebra, tá? Então, por isso que vertebrata, principalmente, a gente vai ver em grupos mais específicos e a gente já vê, então, também vertebrata em peixes, tá? A gente não tinha visto vértebras até então, né? Mas em peixes, principalmente quando a gente falar de peixes ósseos, nós vamos começar a realmente falar dessas vértebras que são formadas realmente por, são ossificadas mesmo, né? Bom, deixa eu ver se eu diminuo aqui, tá? Então, para falar desses gnatostomados, isso é, peixes que vão possuir mandíbula. Antes a gente também não tinha esses peixes, né? Esses indivíduos, então, portando a mandíbula, né? Uma sustentação, fosse ela cartilaginosa ou óssea, para sustentar essa região da boca. Então, a gente tinha peixes que eram o quê? Tinham o seu hábito alimentar, que era filtrador, né? Se ele não pode mastigar, abrir e fechar com força essa boca, então esse peixe, a alimentação dele estaria restrita muito mais para filtrar, né? Que exige, então, uma simplicidade maior aí nessa constituição do aparelho digestivo inicial, que é a boca, então, tá? Então, temos lá os primeiros gnatostomados aparecendo, né? Porque antes eram filtradores, e o que a gente tem de fóssil e que era filtrador eram os ostracodermos, né? Os tracodermos não possuíam, então, mandíbulas, e nós temos hoje espécies, então, representando ainda essa categoria de agnatos, isso é, sem mandíbulas, que nós temos, então, as feiticeiras e as lampreias, tá? Que são peixes, né? Mas que não possuem essa estrutura da mandíbula, então. Quando a gente fala desses gnatostomados, então, que começam a apresentar essa estrutura da mandíbula, então nós temos um representante também já extinto, né? Que eram os placodermes, tá? Então, alguns peixes aí, né, que possuíam placas ósseas revestindo pelo menos metade anterior do corpo, mas que já apresentavam, então, essas estruturas de mandíbula, né? Atuando, então, principalmente para a melhoria tanto da respiração como também da alimentação, tá? Esses peixes não existem, né? Não, nós não temos mais, existem os fósseis, e eles, então, são um dos precursores, junto com uma outra classe bastante importante, que são os acantóide, né? Que são chamados de peixes espinhosos, que também apresentavam mandíbulas e até mesmo muitos espinhos no corpo, e já apresentavam esses espinhos com formação de ossos
ossificados, então já eram ditos vertebrados. Então, nós temos, de um lado, né, os placodermes, que possuíam essas mandíbulas, mas que muito da sua formação era ainda cartilaginosa. Então, nós temos dentro, né, os descendentes, então, de placodermes, representantes hoje, atuais, que a gente coloca os tubarões, as raias e as quimeras, né, que são os condrites que a gente fala, e para os acantodes, que também já são extintos, a gente tem, então, os peixes ossos, tá? Bom, então, olha lá, os primeiros gnatostomados, né, indiscutivelmente reconhecidos, são do período, então, siluriano inferior, tá? Mas possuíam aí, ó, escamas semelhantes de tubarões. Então, sugere que eles tenham se originado bem antes, então, no período ordoviciano médio. A gente falando assim, ordoviciano, siluriano, gente, fica muito complicado quando a gente não tem aquela tabela para olhar, então, as eras, os períodos, né? Porque é tudo muito quebradinho, então, durante todas essas eras geológicas, então, e conforme a gente sempre precisa estar esquematizado, aquela tabela do lado, para a gente ver de qual tempo a gente está falando, tá? Quando eu mostrar aqui um outro esqueminha, vocês já vão ver que fica um pouquinho mais fácil quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento sobre essas eras, então, tá? Bom, tradicionalmente a diferença entre gnatostomados, que são possuidores, né, da mandíbula, e agnatos, é descrito como os primeiros, possuindo, então, a maxila, né, que apresentam dentes na maioria das formas. Mas nem sempre esses dentes existiram imediatamente que essa maxila foi formada. Esses dentes, mais possivelmente, eles foram desenvolvidos após também o desenvolvimento da mandíbula, tá, gente? Além de dois conjuntos de quê? Aí, ao mesmo tempo que essas mandíbulas estavam se desenvolvendo nesses animais, também houve o aparecimento de quê? De nadadeiras pares, isso é, sejam elas peitorais ou as pélvicas, né? Porque antes nós tínhamos nos grupos, inclusive de placodermes também, a presença de nadadeiras que eram únicas, tá? E isso também limitava muito a locomoção desses peixes. Então, gente, imagina essas inovações, então, vindo, eram muito poucos representantes dentro de placoderme que possuíam essas nadadeiras aí, esses apêndices pares, tá? Então, possivelmente, alguns desses que realmente trouxeram, né, deixaram, então, essa herança, então, para os peixes condrictes de hoje que nós temos, e a cantote, como também apresentavam essas nadadeiras pares, também deixaram para os peixes ossos, tá? As maxilas dos gnatostomados possuem dente, mas os dentes devem ter evoluído depois, né, que a gente fala, depois que as maxilas estavam no lugar, porque os primeiros membros dos peixes gnatostomados, mais primitivos, eles têm aí, então, esses animais que não apresentavam dentes ainda. Então, isso é uma condição, né, esses dentes, é uma condição lá dentro dessa linhagem que iniciou com a maxila, que os dentes, então, é uma condição derivada, né, assumida posterior à mandíbula, então. O plano do corpo dos gnatostomados revela que são caracterizados por muitos outros aspectos, o que implica que os gnatostomados representem um plano, um passo aí básico mais elevado nos níveis de atividade e de complexidade a partir de vertebrados agnatos. Estes aspectos incluem progresso nas capacidades locomotoras, predatórias, no sistema sensorial e também do circulatório. Então, essas novidades trouxeram tudo isso, tá? É lógico, locomotora, porque se eu tenho nadadeiras pares,
esse nado, essa locomoção vai ser otimizada. Se eu tenho uma mandíbula e ainda mais, né, depois com dentes, assumiram, então, essa atividade predatória muito mais intensa, né, e muito mais otimizada. Sistema sensorial e circulatório, se eu tenho também mandíbulas, né, eu tenho por onde entrar essa água, abrir e fechar, promover um fluxo de água melhor, né, tanto para respiração e também circulação, oxigenação desse sangue, né, e sistemas sensoriais. Se eu melhoro muita coisa nesse corpo, os sistemas sensoriais também, eles vão assumir um papel, né, muito mais integrado com todas essas novidades, e é claro que ele também acaba melhorando, tá? Então, a era paleozoica, ela é dividida em períodos ali, que, né, eu falei para vocês que fica fácil quando a gente começa a olhar essas divisões para ver onde, porque uma única era, ela é dividida em vários períodos. Se eu falo era paleozoica, eu estou falando em milhões de anos aqui. Mas qual parte desse período que eu tenho, então, que eles apareceram? Então, eu tenho lá vários períodos, que é o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, ó, que depois vocês vão ver, né? Que eles dividem ali. Então, se eu estou falando do Siluriano, às vezes é de 340 a 280. Então, é esse período que condiz ao Siluriano e que tais peixes surgiram. Então, é assim que a gente vai começar a ter ideia, né, de quando começaram, então, a ter maior diversidade, né, e essa radiação realmente de peixes, tá? Só para deixar aqui mesmo que essa nomenclatura desses períodos foi dada devido aos nomes de locais de tribos onde foram encontrados os primeiros terrenos estudados dessa era. Então, Ordovíces e Silures, do país de Gales, né? A gente está falando lá da Europa, e Câmbria e Devon, né? Que vem de cambriano e devoniano, por isso, localidades, então, na Grã-Bretanha, tá? Então, para a gente falar lá do período devoniano, que está dentro da era paleozoica, e eu já dou até mais ou menos aqui, ó, mais ou menos há 390 milhões de anos atrás. Então, nós tínhamos esse nosso planeta dessa forma, tá, gente? Então, esses peixes lá, né? É lógico que existe, tem muito mais tempo ainda para trás, tá? Porque a gente começa toda essa vida na Terra com aquela única célula lá, naquela sopa primordial e tudo mais. Ah, mas aqui a gente já está em peixes, então. Então, é isso aqui que a gente tinha nesse momento, tá? Então, a gente tinha nesse período aqui, olha, duas grandes massas continentais, que era o quê? A Gondwana, né? E a Laurásia, ou Euramérica chamada, né? Então, uma grande massa, um continente grande aqui e outro continente aqui, pouquinho separado pela Sibéria, mas que esse era contado com um só. O resto desse globo terrestre, gente, era só água, tá? Então, e outro que a gente vê aqui, essas massas terrestres aqui, né? Esses continentes, a gente ainda tem muito o quê? Muito gelo e pouca terra que não está submersa por água, tá? Então, esses locais mais claros que a gente olha aqui, ainda é tudo continente que está inundado ainda, tá? Bom, Gondwana era, né, sem dúvida, o maior dos continentes, então, que a gente tem. Inclusive, né, a parte da América do Sul, toda a África, né, e tudo mais, está aqui, gente, tá? Nós ainda não, aqui ainda nada estava dividido nesse planeta, tá? Então, muitas partes da América do Norte, Europa e Ásia havia se fundido para formar um segundo continente de tamanho significativo, que é a Laurásia, né?
E esse momento, então, né, que a gente tem essa condição do planeta, é que nós temos, então, o chamado período dos peixes. Então, é um momento de grande diversidade, né, e de aparecimento desses peixes, então. Bom, para a gente voltar, né, nesses animais, então, continuar falando dessas maxilas, falar desses gnatostomados, tá, gente? Então, a gente fala aí de peixes com maxilas, mas também a gente fala de tetrápodas, né? Tetrápodas nada mais é do que os grupos que compõem de anfíbia, répteis, aves e também de mamíferos, tá? Então, todos nós somos gnatostomados, tá? Mas vamos lá começar, então, a falar, então, desses peixes aí com maxilas, tá? Vamos falar dessas estruturas, vamos falar um pouquinho mais dessas nadadeiras pares, tá? E depois, no próximo passo, a gente começa a falar com essa primeira classe, então, que é a classe Chondrichthyes, que são os peixes cartilaginosos. Bom, gnatostomados, então, aqui a classificação, que primeiro veremos os cartilaginosos e depois os ósseos, então. Aqui, gente, um esqueminha bem legal, tá? Que é esse, então, que eu falei para vocês, que dá um pouquinho aí de noção de quando é que esses peixes, então, aparecem, tá? Então, nós temos aqui, ó, toda essa escala de tempo, tá? 542 milhões de anos, ó, vem começando aqui pelo Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, e aí vai para frente, tá? Depois, então, aqui a gente tem outra classificação, ó. Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, tá? E aí por diante. E nós temos como a gente olhar aqui, ó, e ver por essa linha pontilhada, onde que tá, por exemplo, ó, quem que são? Os tracodermes, olha. Então, nós temos os tracodermes aparecendo por aqui. Nós temos o quê? Placoderme. Olha o placoderme por aqui assim, ó. Então, tá mais ou menos aparecimento desde aqui e ele vai até onde? Se a gente olhar placoderme. Placoderme, ele começa pouquinho, olha como aumenta, vai dando uma aumentada, né? Uma largada nesses peixes aqui. Depois nós temos o quê? Um estreitamento. Isso quer dizer o quê? Houve, então, uma diminuição dessas espécies, tá? Desses peixes, mas que nós temos representantes hoje, que são, então, os condrites, e nós temos os tubarões, as raias e também as quimeras. Então, esse esqueminha eu acho ele bem legal, que ele não é difícil da gente entender, tá? Mesma coisa depois quando a gente olha, quando aparece esse grupo de neopterídeos aqui, tá? Aparece aqui há 251 milhões de anos. Em vários outros esquemas que vocês olharem, gente, pode variar um pouquinho isso aqui. Tem uns que vai chegar com 260, outros com 240 milhões de anos, tá? Isso é irrelevante, tá? Em torno disso, então, uma média, então, levada disso. Esses neopterídeos, olha como começa, né? Bem singelo, mas depois, olha só essa diversidade de peixes que nós temos aqui nos dias atuais, de peixes, então, ossos, tá? Não é à toa que eu falo para vocês que é super difícil estar classificando hoje, nós temos muitos ictiologistas para fazer essa classificação e ainda eles ficam doidos, porque acham espécies, acham subespécie daquela espécie e por aí vai. Bom, então a gente estava falando das mandíbulas, desses gnatostomatos, tá? Então, temos os placodermes, que eu falei que são aqueles peixes encoraçados, né, que apresentavam a mandíbula e que nós temos, então, essa parte do corpo aí ossificada, né? São contemporâneos dos ostracodermos, que eram os agnatos, sem mandíbula, né? Então, contemporâneo quer dizer o quê?
viveram na mesma época ali, tá? Os placodermes formaram um grupo bem diverso que, durante o Siluriano, invadiram, então, rios e lagos, sendo extinto no final do Devoniano, há 359 milhões de anos. Estudiosos classificam os placodermes como ancestrais mais antigos dos tubarões e raias, tá? Que são chamados dos elasmobranquiomorfi. Cada espécie diferente de placoderme apresenta uma forma peculiar e adaptada de placa óssea, tá? Alguns modificavam aí essa parte, a gente tinha muitas espécies, então eles eram bastante diferentes uns dos outros, tá? E essa placa óssea cobria ali a cabeça e o tronco, né? Pelo menos em torno aí de 1/3 do seu corpo anterior era coberto, então, por essas placas, né? E eram ornamentações bastante diferenciadas. Então, esses peixes já apresentavam mandíbula e nadadeiras pares eventualmente. Então, gente, não se esqueçam, alguns já apresentavam, então, né, nesse momento, essas nadadeiras pares. Mas havia algumas espécies, né, que ainda continuavam, então, com esse corpo sem possuir essas nadadeiras pares. Então, a gente pode crer que muitas dessas espécies podem ter sido extintas bem antes, né? Porque, diante de outros que tinham, né, mandíbula também, mas que tinham nadadeiras pares, é lógico que esse animal vai explorar muito mais o ambiente do que os outros. Tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer coisa, vão me avisando. Bom, as maxilas, então. O surgimento das maxilas ocorreu justamente no período de maior explosão de diversidade de quem? Daqueles peixes que eram ostracodermes, isso é, sem a mandíbula, né? Que eram agnatos. Então, ó, um número maior de possibilidades potencializou a seleção natural, agilizando o processo evolutivo dos vertebrados. Então, olha lá, maxilas são elementos esqueletos associados à boca, então nós tivemos maior irradiação quanto ao modo de alimentação, principalmente relacionado à predação. Antes, peixes agnatos, né, que eram os ostracodermos, com alimentação filtradora, que é lógico. Então, esses peixes que apresentavam esses elementos esqueléticos, né, que eram as mandíbulas, suplantaram os agnatos, é claro, né? Então, se ele se alimenta melhor e até se locomove com a presença depois, né, das nadadeiras pares, isso ele pode explorar mais locais e, é lógico, ele também se reproduzir muito mais e ser em maior número também, né? Então, uma vantagem realmente, tá? Deixa eu fechar a janelinha. Contribuições da maxila. Caráter derivado, que apareceu, então, posteriormente, né? Então, é considerado e é chamado de uma apomorfia, que é uma condição nova, e compartilhado por todos os peixes que nós temos atuais e também pelos tetrápodes, né? Que somos nós, os animais, répteis, anfíbios e aves. Um dos mais importantes eventos da evolução, maior complexidade dos animais, então, caracteres cranianos, anatômicos internos e sensoriais também apareceram, novos comportamentos alimentares foram possíveis, então, com essa mandíbula, porque podiam agarrar, cortar, escavar, transportar, né? A gente sabe que até hoje muitos peixes transportam ou carregam coisas para fazer seus ninhos com a boca, carregam a própria prole, os próprios filhotinhos dentro da boca, seguram, guarda, protege, né? Novos recursos alimentares como a predação,
né? Então, peixes que comem outros peixes, peixes que comem outros tipos de animais. Então, tudo isso foi possível. Dentes nessas maxilas, então, manipular também, né? Um modo de manipular essas mandíbulas promoveram, que é o quê? A corte, ou para fazer o ninho, né? O cuidado parental com a sua prole. A corte, principalmente, a gente sabe que tubarão e alguns outros peixes têm costume de morder a fêmea. Isso é um modo de fazer essa corte, essa chegada, então, até a sua espécie fêmea, para que eles possam fazer a reprodução, tá? E também trouxe aquilo que eu falei, que é a ventilação mais poderosa. Uma entrada de água possibilita quando esse peixe abre e quando ele tem essa facilidade de abrir e de fechar, fazendo com que esse fluxo de água entre e saia, então, para que nas brânquias, então, essa água passe, tenha maior contato e leve maior quantidade de oxigênio para fazer a oxigenação do sangue. 2 conjuntos de nadadeiras móveis e peitorais, né? Peitorais e pélvicas, maior quantidade de material genético, duplicação de gene inox e vértebras complexas, costelas, né? Com costelas aí, e é lógico, musculatura para ser inserida nessas costelas, né? Nessas vértebras, para otimizar, então, essa movimentação do animal. Então, a gente tem aqui, eu não sei por que a minha tela de cima não quer subir mais ali, sabe? Não sei. Mas aqui em cima, gente, está escrito então, né? Que as brânquias, ó, não some mesmo, tento passar ali, mas não vai. As brânquias, então, eu acho que eu vou fechar, gente. A gente abre uma outra e acho que dá para terminar. Pode ser? A gente começa aqui? Então tá. Porque já está acabando mesmo.